Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do primeiro dia do mês de julho, você vai conferir. O julgamento de 2 contas anuais. Por que a representação externa aberta contra a Prefeitura de Apiacás não foi conhecida pelo TCE? E ainda, confira como foi o último dia do Fórum Nacional de Procuradores. É o TCE Notícias desta sexta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso julgam o balanço de 2010 do Serviço de Água e Esgoto de Mirassol do Oeste. A reportagem é da jornalista Thalita Ormonde. As multas, que somaram R$ 417, foram aplicadas devido à constatação de que o presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol do Oeste, André Luiz Jimenez, não foi eficiente nos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e ainda enviou com atraso informações ao TCE. A equipe técnica da primeira relatoria verificou que o SAEM contou com uma receita de R$ 1.345.000, valor superior às despesas, que foram de R$ 1.322.000. Além disso, as disponibilidades financeiras, quando encerrado o exercício, foram de R$ 60.500. Diante dos resultados, o conselheiro relator Antônio Joaquim, que teve seu voto lido pelo auditor substituto Isaías Lopes da Cunha, votou pela regularidade do balanço de 2010 do SAEM, com recomendações e determinações, sendo uma delas para que as falhas identificadas não se repitam. Regulares, assim o TCE julgou as contas de 2010 da Câmara de Vereadores de Gaúcha do Norte, mas o gestor ainda vai ter de pagar multa ao TCE. A penalidade de R$ 696 foi imposta ao presidente da Câmara, Ronaldo Barbosa Fernandes, devido ao envio com atraso de informações obrigatórias ao TCE. Na avaliação feita pela equipe de auditores do TCE, foi identificado que o Poder Legislativo de Gaúcha do Norte cumpriu com os índices legais de aplicação dos recursos. Os gastos com folha de pagamento, por exemplo, não ultrapassaram ao máximo estipulado de 70%. Outro ponto positivo encontrado no balanço foram os gastos com pessoal, que corresponderam a 2,50% da receita corrente líquida, não ultrapassando ao máximo permitido, que é de 6%. Com base nessas informações, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, votou pela regularidade das contas de 2010 da Câmara de Gaúcha do Norte. Voto no sentido de julgar regulares, com determinações legais, as contas anuais de gestão da Câmara Municipal de Gaúcha do Norte, exercício 2010, sob a administração do senhor Ronaldo Barbosa Fernandes, aplicando a multa de 20 UPF-CMT. TCE não conhece processo de representação externa aberta contra a Prefeitura de Apiacás. Entenda melhor esse processo na reportagem. Essa decisão foi tomada pelo relator do processo, auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, porque o Tribunal de Contas de Mato Grosso não tem competência para julgar a constitucionalidade de uma lei em tese. Isso cabe ao Supremo Tribunal Federal. A lei em questão é do Estatuto dos Servidores do município de Apiacás e, de acordo com o prefeito Sebastião Silva Trindade, ela contraria a Constituição Estadual e Federal quando permite que os servidores comissionados incorporem vantagens dos cargos que ocupam nos subsídios. Mesmo não conhecendo a representação e declarando a incompetência do TCE no assunto, o relator do processo ainda fez recomendações para, com isso, evitar que prejuízos ao erário sejam causados. Notificação específica da SESEX de Pessoal e do Ministério Público de Contas para que, em entendendo cabível e pertinente, promovam à luz dos respectivos e eventuais casos concretos a provocação processual desta Corte de Contas, mediante instrumento processual adequado, para análise contábil, financeira e orçamentária de efetivos e eventuais pagamentos de acréscimos remuneratórios a servidores efetivos ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento realizados pela Municipalidade de Apiacás com base na citada normativa. Uma cópia desse processo também vai ser encaminhada à relatoria do conselheiro responsável pelas contas de 2011 da Prefeitura de Apiacás, para que essa situação seja ponto de controle.
No encerramento do fórum, foi lançada a campanha Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total. Com o objetivo de conscientizar os gestores da importância da construção de um país acessível, foi lançada durante o 5º Fórum dos Procuradores de Contas a campanha nacional Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total. Com a medida, por meio das ações desempenhadas pelos TCEs, vai ser cobrado dos gestores públicos o cumprimento dos dispositivos legais e constitucionais ligados ao tema, com inclusive a adoção deste assunto como ponto de controle nas obras e serviços de engenharia. Você passa a otimizar uma legislação que já existe, né, e criando um outro mecanismo de controle que é fundamental. No fórum também foi tratado o papel dos tribunais e do Ministério Público de Contas na fiscalização das obras referentes à Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Na verdade, os órgãos de controle começaram a se organizar para a fiscalização antes de o governo começar a se organizar para promover a Copa. E isso resultou numa postura indutora de uma melhoria na qualidade do planejamento e da execução do que será feito até o fim da Copa. O controle externo e a criação do Conselho Nacional dos TCEs foram outros temas debatidos. Segundo a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas, a criação do Conselho traz avanços. A importância é para que realmente nós possamos, através dessa discussão, encontrar o modelo adequado. Ou se não chegarmos nesse momento já a esse modelo adequado, mas que possamos chegar o mais próximo possível disso. Mas eu reputo de igual importância ou maior a importância de trabalhar na unificação do sistema de controle externo no Brasil, no sentido de que todos os tribunais de contas de todos os estados brasileiros e o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, tenham uma efetividade nas suas atribuições, nas suas ações, ou seja, que faça a fiscalização dos recursos públicos de forma efetiva, com eficácia. A definição de estratégias no combate à corrupção também é uma prática do MPC. O controle externo tem um papel fundamental no combate e na prevenção à corrupção e inserido no controle externo no Ministério Público de Contas, que integro com muita honra, tem um papel preponderante. Outro ponto de debate foram as boas práticas de atuação do MPC. O homem se preocupa muito com o meio ambiente natural e esquece o principal vetor do meio ambiente, que é o próprio homem. De que adianta preservar a natureza se eu não tenho a figura humana para ocupar a natureza? Os procuradores que participaram do encontro também puderam trocar experiências. O balanço é extremamente positivo. Temos colegas procuradores de todos os estados brasileiros e por conta disso a troca de experiência foi riquíssima. A partir dessa troca de experiências em várias áreas de atuação do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, nós vamos aperfeiçoar essa nossa atuação. Nós ficamos por aqui. Essa edição continua disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Para você um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau!